Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa série, este vídeo é sobre o Word. Aprenderemos as funções básicas, como salvar um documento, como transformar em PDF, como imprimir, várias funcionalidades básicas do Word para o nosso dia a dia. Eu sou a professora Sheila e falo da Casatec. Neste vídeo aprenderemos sobre a ferramenta Word. Word é o editor de texto do pacote Office da empresa Microsoft, o editor de texto mais popular atualmente. A maioria das empresas utiliza essa ferramenta tanto para criar documentos, contratos, quanto para gerar PDFs para impressão. A gente vai aprender as principais funções nesse programa para que você se saia bem tanto no seu trabalho quanto nos seus estudos. Para isso, a gente vai acessar então aqui o Word. Vamos aqui no menu Iniciar e ou a gente pode digitar o Word ou a gente pode acessar direto aqui pelo atalho que tiver na área de trabalho ou aqui ó, pelo atalho também, tá? Então, aqui eu estou utilizando o Word 2019, tá? Mas vocês podem utilizar tanto 2013 quanto 2016. As funcionalidades vão ser as mesmas. Quando a gente inicia o Word, ele vem para essa tela aqui, que a gente chama de tela página inicial, tá? Aqui a gente vai ver a criação de um documento em branco, que é o mais usual, e 90% das vezes vocês vão utilizar esse documento em branco. Aqui a gente tem alguns modelos que a gente pode criar, e aqui para baixo a gente tem duas pastas, tá? Que são os recentes e os fixos. Os recentes são aqueles últimos documentos do Word que foram acessados por vocês, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, prévia de texto, foi acessado hoje às 16h05. Aqui nos fixos são aqueles documentos que a gente utiliza com maior frequência e que a gente vai marcar como fixo para que ele apareça aqui. Então, aqui nos recentes, esse documento aqui eu utilizo com frequência. Vou vir aqui nesse clipezinho, ó, nesse alfinete, e eu vou clicar nele. Aí, automaticamente, ele já vai lá para o nosso fixo. Tá? Então, no fixo é aqueles documentos que a gente vai fixar para que apareçam aqui. E nos recentes ele vai trocando a ordem de acordo com aquilo que vocês acessam, tá? Depois disso a gente tem o botão aqui novo, tá? O novo abre uma janela diferente que permite então acessar aquele documento em branco ou permite que a gente acesse um outro documento já criado pela Microsoft como modelo, que é o que a gente chama dos modelos online. Posso escolher aqui, por exemplo, quero criar um currículo. Vou escolher o modelo de currículo, vou clicar nele e vou vir aqui em criar. E aí eu só vou substituir as informações que estão aqui pelas informações do meu currículo, tá? Então, esses documentos online aqui, eles servem para que a gente possa criar a partir desse modelo. E aqui no abrir é quando eu quero abrir um documento já existente, eu quero abrir um contrato, eu quero abrir um relatório que já existe na minha máquina. Posso vir aqui no abrir, depois no procurar, e aí eu vou procurar dentro do meu computador aonde esse documento está localizado. Para iniciar, a gente vai vir aqui em novo e vai escolher o documento em branco, tá? E aí ele vai vir então para o nosso editor de texto. Como que funciona o nosso editor de texto? Ele também tem a nossa barra de títulos, que é essa barra bem aqui em cima. Essa barra de títulos é dividida em 3 partes, que é o nosso menu de acesso rápido, que também é personalizável. Então, eu posso colocar ou tirar botões daqui, de acordo com a minha exigência, ou com aquilo que eu mais utilizo. Eu tenho o nome do meu documento aqui no centro e eu tenho os meus botões de controle aqui no canto direito, tá? Logo abaixo eu tenho a minha barra de guias, tá? Todo o pacote Office, sendo ele Word, Excel, PowerPoint, ele é dividido da mesma maneira, tá? Ele tem uma barra de guias e nessa barra de guias, cada um desses nomes corresponde a uma barra de ferramentas completamente nova para contemplar aquela guia ali.
Então, quando eu estou clicando na minha página inicial, eu tenho uma barra de ferramentas, que é essa parte aqui de baixo, toda voltada para a página inicial, que é o resumo do Word. Então, aqui na página inicial, vão ter aquelas funções que são mais básicas para qualquer usuário, que é a formatação de um texto, que é o alinhamento desse texto, o entre linhas desse texto, tá? Na segunda aba, que é o inserir, eu vou ter várias ferramentas que me permitam inserir algo no meu documento, seja uma imagem, um ícone, uma forma ou qualquer uma dessas outras opções que vocês vão encontrar aqui. Design, a gente vai ter então alguns modelos de título, de texto para aplicar naquele texto que a gente está fazendo. Layout, a gente vai ter configurações da minha página, então margem, orientação, tamanho, se eu quero um documento com colunas, tudo isso eu vou ver aqui no layout, tá? Referências é aquilo que é referente mais a trabalho acadêmico. Então, se eu quero inserir um sumário, se eu quero inserir uma legenda, tá? Se eu quero colocar nota de fim, nota de rodapé, tudo isso eu encontro aqui nas minhas referências. Correspondência é mala direta. Tá? Mala direta é aquele e-mail, ou aquela carta, ou aquele envelope que é criado apenas mas pode ser disparado para uma lista então de clientes ou de usuários. Tá? Revisão é tudo que a gente pode revisar no texto. Então, desde a ortografia e gramática até lá comentários ou verificar a acessibilidade do nosso texto. Depois a gente tem o exibir, que são os modos de exibição dentro do Word. Então, se eu quero um modo de leitura, que é aquele que fica somente o texto para mim fazer a leitura, não fica as barras em cima, é aqui que eu vou encontrar. Layout de impressão é o mais atual deles, tá? É aquele que a gente usa para editar realmente o documento. A gente encontra isso aqui em cima na minha barra, na minha guia exibir e bem aqui no canto nos modos de exibição. Ou a gente encontra aqui embaixo, ó, nesses 3 botõezinhos também na nossa barra de status, tá? A partir do 2019, a gente tem uma guia chamada ajuda. Nos outras versões do Word, a gente chama esse ajuda através da tecla F1, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês são algumas funções básicas que vocês vão utilizar em qualquer documento, tá? Para isso, eu vou usar um texto como um teste aqui. E para usar esse texto existe um atalho que se chama igual Loren. E aqui a gente coloca quanto que a gente quer gerar de texto. Vou botar 4,2. Ele gera 4 parágrafos, cada um com no máximo 2 linhas. É um texto fictício só para a gente treinar, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Para que eu consiga trocar a letra desse documento, desse trecho aqui, o que eu preciso fazer? Preciso selecionar o meu texto. Quando eu quero selecionar todo o meu texto, eu posso vir aqui no canto, clicar no selecionar e depois selecionar tudo. Ele vai selecionar todo o meu texto. O documento tendo uma página ou 20 páginas vai ser da mesma maneira. Ou eu faço isso, ou eu utilizo o atalho Ctrl T, faz a mesma coisa. Com o meu texto selecionado, aí eu consigo modificar tamanho da minha fonte, o tipo da minha fonte, o entre linhas do meu texto. Quando eu quero trocar o tipo da minha fonte, eu vou vir então na minha página inicial, no meu grupo fonte, e aqui eu vou ter os tipos de fonte que eu posso colocar no meu documento. Vou escolher lá uma fonte que é adequada para aquele documento que eu estou criando e vou simplesmente clicar em cima dela e ele vai trocar todo o texto para aquela fonte que eu escolhi. O tamanho é a mesma coisa, vou clicar aqui e vou escolher o tamanho que eu quero para o meu texto. Posso colocar esses botões de estilo aqui, que é o negrito, o itálico, o sublinhado, posso escolher, mas vai variar de acordo com aquele documento que eu vou criar. Além disso, eu posso ainda configurar a orientação do texto. Então, se eu quero ele alinhado à esquerda, como é o caso do nosso texto aqui, ou eu quero ele alinhado à direita, então vou clicar, ele vai alinhar à direita,
ou eu quero centralizado, ou eu quero justificado. Justificado é quando as duas dimensões aqui, as duas extremidades, estão retas. Esse aqui é o padrão para documento mais formal, tá? Então, para contrato, mas essas coisas assim vocês vão usar o justificado. Depois disso, eu tenho o entre linhas, que é o espaço entre uma linha e outra. Então, eu vou clicar aqui e eu posso escolher qual é o entre linhas que eu quero. Geralmente, por padrão, ou 1,15 ou 1,5. Vou deixar aqui 1,15 no nosso texto. Essas são as configurações básicas para qualquer documento que vocês forem utilizar. Já criei meu documento, já alterei a fonte, o entre linhas, a orientação do meu texto. Agora eu preciso salvar esse documento. Como que eu faço isso? Vou lá no arquivo, salvar como, e agora eu vou escolher um local onde eu quero salvar esse meu arquivo. Vou vir aqui em procurar, vou escolher o meu área de trabalho, e aí vocês vão escolher qual a pasta vocês desejam salvar esse arquivo, que pode ser na área de trabalho, no disco local C, no disco local D, dependendo do que vocês estiverem fazendo. A gente vai dar um nome para esse arquivo, então eu vou colocar aqui teste, e eu vou salvar. Percebam que ele trocou aqui o nome de documento 1 agora para teste. Então, quando for feito uma alteração num documento que já existe, então, na maioria das vezes, vocês vão ter um contrato lá de algum cliente ou um relatório, e esse é o modelo que vocês vão utilizar. Façam as alterações necessárias e salvem ele com outro nome, em outro local, para que não sobrescreva aquele documento já existente, tá? Como que a gente faz isso? Então, eu vou vir aqui em arquivo, depois eu vou vir em salvar como, vou em procurar, vou escolher o local onde eu quero salvar, então, esse arquivo com as alterações, vou trocar o nome aqui, de teste, então, agora vai se chamar doc2, e eu vou dar um salvar. Percebam que o nome aqui em cima trocou de teste para doc2. Agora eu salvei então aquelas alterações em um outro documento, tá? Como que eu faço para salvar então esse documento aqui em PDF, para que eu possa mandar para impressão ou porque eu possa mandar por e-mail, tá? Vou vir aqui em arquivo, vou vir em salvar como, depois em procurar, vou escolher o local onde eu quero salvar esse documento como PDF e em vez de trocar o nome, eu vou vir aqui em tipo e vou trocar para o formato PDF, tá? Posso alterar o nome caso seja necessário, mas se eu quiser deixar com o mesmo nome, não tem problema. Coloco ali e agora eu vou salvar, tá? Aqui no caso ele já tem um outro documento com o mesmo nome. Como eu sei que não tem nada nesse documento, eu vou dar um sim. Mas sempre que vocês forem salvar um documento e ele der essa mensagem, tenham certeza que vocês podem sim substituir aquele documento ou vocês não podem substituir. Aí vão trocar o nome para algum outro nome diferente daquele que está ali. O PDF sempre vai apresentar então a prévia de como que ficou. Vocês podem fechar e agora o documento de vocês então está salvo em um modelo, em um doc com as alterações e outro em PDF. Se eu quiser imprimir algo no Word, como é que eu faço? Vou lá no arquivo, imprimir, ele vai me mostrar uma prévia do documento e eu posso escolher qual a impressora eu vou utilizar para imprimir, quantas cópias desse documento eu vou imprimir, se eu quero imprimir ele agrupado ou desagrupado. O que é o agrupado ou o desagrupado? O que é isso? Tá? O agrupado é quando a gente tem um documento lá de 5 páginas, eu quero imprimir 3 cópias desse documento. Se eu coloco agrupado, ele vai imprimir
toda a primeira cópia, então as 5 páginas do meu documento, depois vai imprimir mais as 5 páginas do segundo documento que eu estou imprimindo e depois as 5 páginas do terceiro documento que eu estou imprimindo. Então, se são 3 cópias, vou imprimir a primeira cópia, a primeira página 3 vezes, a segunda página 3 vezes, a terceira página 3 vezes. E no final eu vou ter que montar então esse documento para que ele fique com aquelas 5 páginas como está ali no nosso documento do Word. Então essa é a diferença do agrupado e do desagrupado, tá? Posso escolher a orientação, se eu quero retrato ou paisagem. Posso escolher o tamanho, as margens e depois eu vou dar um imprimir, tá? Dando um imprimir aqui, ele vai imprimir o meu documento. Como que eu faço? Agora eu vou fechar aqui. Como que eu faço para imprimir esse PDF aqui que eu gerei, tá? Eu salvei ele aqui na minha área de trabalho. Como é que eu vou fazer para imprimir ele? Vou dar 2 cliques no meu PDF. Vou vir aqui em Arquivo e Imprimir. Quando eu coloco o arquivo imprimir, ele vai abrir essa janela de apoio, que vai me mostrar a prévia do documento, quantas páginas tem. Eu posso escolher a impressora, quantas cópias eu vou fazer, se eu quero imprimir tudo ou alguma página, se vai ser em tamanho real, em múltiplo, se eu quero retrato ou paisagem, tá? Então, vai ter todas as orientações. Depois disso, eu vou vir aqui em imprimir e ele vai imprimir esse documento para mim. É simples de utilizar o Word, desde que a gente saiba, então, esse passo a passo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acessar um documento que a gente já criou a partir da janela do Word e saber como é que a gente faz uma alteração nesse documento já existente, que pode ser o caso de ter um contrato de cliente pronto, um modelo, e eu quero acessar esse modelo e alterar alguns dados e gerar outro documento, tá? Para isso, como é que eu posso fazer? Posso vir aqui e dar 2 cliques no documento que eu quero, ou eu posso acessar o Word, vir aqui em Abrir, Procurar, e aí eu vou procurar dentro do computador aonde esse documento está salvo. Eu posso vir aqui na área de trabalho, que é onde a gente salvou, e eu vou dar 2 cliques então naquele documento ali. Ele vai abrir aquele documento, eu vou fazer as alterações necessárias, vamos supor que esse trecho aqui vai ficar negrito e aqui em cima vai ter uma linha a mais com o nome Sheila. Fiz alterações nesse documento. Para que ele não salve em cima do documento anterior, como é que eu faço? Vou vir aqui em Arquivo, Salvar como, Procurar, vou escolher o local onde ele vai ficar salvo e eu vou trocar o nome aqui. Vamos colocar Doc2 atualizado ou Doc Sheila. Depois disso, vou dar um salvar e ele vai salvar então o meu documento. Essas são as principais funcionalidades que vocês vão utilizar todos os dias no Word. Tá? Caso surja alguma dúvida durante alguma tarefa ou alguma coisa, entre em contato conosco através dos canais de comunicação. Continuem lendo a apostila, que vão ter mais vídeos, e qualquer dúvida estamos à disposição.